Convido a igreja a abrir a palavra no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Eu estive hoje lá com os jovens no acampamento e eu queria compartilhar um pouco daquilo que compartilhei com os jovens na palestra do acampamento. Romanos 12, 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por estarmos na tua casa, casa de oração, de louvor, de adoração ao teu nome, também de conhecimento do Senhor, de estudo da tua palavra. Clamamos que o Senhor, ó Deus, com o teu Santo Espírito, esteja ministrando no nosso coração, iluminando a nossa mente e aplicando essa verdade do Senhor para a nossa vida. Por isso, ajuda-nos nessa hora. Tu sabes da nossa limitação, incapacidade, imperfeição, mas o Senhor pode, ó Deus, pela ação do teu Espírito, trabalhar no nosso coração por meio da tua palavra e assim, ó Deus, renovar a nossa mente, conforme o texto também nos diz. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Páscoa. Para o mundo, a Páscoa é algo gostoso, né? Chocolate. É doce, é gostoso, é agradável. Mas nós sabemos que a primeira Páscoa não foi tão agradável assim. Aliás, uma das ordens dadas ao povo de Deus era que não deveria ser comida com chocolate, mas sim com ervas amargas, não é? Eu estou me referindo ao texto de Êxodo 12, quando a primeira Páscoa surgiu, na libertação do povo do Egito. Deus dá ordens a Moisés para que sacrificassem cordeiros, comessem esses cordeiros com famílias, reunissem as famílias, e o sangue do cordeiro deveria ser colocado lá nos umbrais da porta. Quando o anjo passaria, né, a morte chegaria lá no Egito, mas a casa que estivesse com o sangue do cordeiro, ela seria protegida e o primogênito, o primeiro filho, não morreria. Interessante que a palavra Páscoa significa literalmente passagem. A passagem de Deus pelo Egito. E a ideia da expressão é Deus passando sobre o Egito e cobrindo com asas o seu povo. É uma figura bonita que o salmista algumas vezes usa, Deus como guardando o seu povo como se fôssemos pintinhos. Aquela ave grandiosa cuidando dos seus pintinhos debaixo das suas asas. Essa é a ideia de Páscoa. Quando a morte chegou no Egito, Deus cobriu o seu povo, todo aquele que tinha a marca do sangue, todo aquele que tinha o sangue do cordeiro. É curioso porque Paulo vai falar aqui de sacrifício. Então esse texto também tem a ver com Páscoa. E eu disse isso para os jovens, eu não sei se vocês, ao escolher esse texto, vocês tinham pensado nessa associação. Eu não conversei isso com eles. Mas eu achei curioso, ou curiosa a associação que é possível fazer com Páscoa, com o ensinamento de Paulo aos Romanos, que tem tudo a ver com a morte e com a ressurreição de Cristo. Aliás, nós já lemos um texto de Romanos 8 que deixa isso bem claro, que ele ressuscitou, não é isso? E que essa é a grande prova do amor de Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus. Mas aqui, olhando para esse texto, Paulo está falando de um sacrifício. E nós sabemos que um sacrifício, o sacrifício da Páscoa, ou antes do sacrifício da Páscoa, Deus já havia feito um sacrifício. Os irmãos lembram disso? Que lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles tentam cobrir a nudez deles com roupas de figueiras, não é? De figueira.
e eles pegam aquelas folhas de figueira e cobrem a nudez. Mas naquele diálogo com Deus, ao terminar o diálogo, Deus não aceita aquela cobertura, porque cobrir significa perdoar pecados. Aliás, a ideia de expiar, expiação, dia da expiação, o dia do perdão, é justamente isso, é cobrir o seu povo. Deus é o único que pode cobrir a nossa vida, que pode tirar o pecado do mundo, e foi isso que ele fez na pessoa de Cristo. Naquele dia, lá no Jardim do Éden, Deus matou um animal, e com pele de animais ou de animal, ele fez roupas para Adão e Eva. Um sangue precisou ser derramado desde aquele tempo. E aqui é bem curioso que no decorrer da história bíblica, do progresso da revelação, você vai encontrar alguns detalhes bem interessantes sobre o sacrifício do cordeiro ou o sacrifício pascal. Por exemplo, eu não sei se os irmãos ficaram atentos, mas há uma planta que é colocada no texto de Êxodo, que é colocada no texto dos sacrifícios em Levítico e que está em outros locais também. Eu estou me referindo ao hisopo. O hisopo foi a planta usada por Moisés e por todos ali daquela época para colocar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Eles molharam o hisopo no sangue do cordeiro e passaram nos umbrais da porta com a planta chamada hisopo. E você vai encontrar o hisopo sendo utilizado no sacrifício dos sacerdotes, no tabernáculo, no templo. Você vai encontrar Davi, o rei Davi, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, lá no Salmo 51, dizendo, purifica-me com hisopo. E você vai encontrar Jesus com sede e o soldado romano embebendo uma esponja de vinagre, colocando num caniço de hisopo e levando até ao Senhor Jesus. Aí alguém pode dizer, é por acaso? É claro que não. Tudo isso tem um simbolismo para uma das provas para mostrar que o Cordeiro Pascal é Jesus. Eu falava com jovens lá no acampamento, uma outra prova interessante desse sacrifício de Jesus da Páscoa é que ele morre exatamente às 15 horas. Os evangelhos dão ao horário. Ele chega às 9 da manhã lá no Calvário para ser crucificado. A partir do meio-dia, a treva sobre a terra e às 3 da tarde ou às 15 horas Jesus vem falecer. E é nesse exato momento que o Cordeiro Pascal está sendo oferecido lá no templo pelos sacerdotes. É muito provável que de onde o Senhor Jesus estava, ele avistava a fumaça do Cordeiro subindo, sendo sacrificado. Mas agora aquele Cordeiro de nada mais adiantava. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos na palavra de Deus várias coisas sobre o sacrifício pascal, o sacrifício do próprio Cristo. E a Páscoa, ela pode sim ser comemorada com chocolate, não há nenhum problema, né? Desde que você compreenda o verdadeiro sentido da Páscoa, que foi amargo para o Senhor Jesus, mas é doce sim para aquele que tem Jesus, para aquele que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Algumas coisas aqui são bastante interessantes do que Paulo fala, e eu queria citar o livro todo de Romanos, ou pelo menos os 11 primeiros capítulos, para a gente entender qual a ideia, qual o objetivo de Paulo ao escrever Romanos a partir desse capítulo. Romanos 12, ele começa com um apelo do apóstolo Paulo, com uma exortação. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois está ligando com aquilo que ele já havia ensinado. Então, na mente de Paulo, ele vai fazer uma exortação para que tudo aquilo que ele vem ensinar após esse capítulo, que é algo muito prático, está ligado com aquilo que ele já ensinou nos capítulos anteriores. Então é isso que a gente aprende do apóstolo Paulo. E o fundamento dele está na misericórdia de Deus. Não é isso? É isso que ele diz. Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É curioso o que Paulo está dizendo aqui. Porque quando você olha para este livro, para este texto tão magnífico, tão maravilhoso do apóstolo Paulo, aliás, o compêndio teológico mais importante que já foi escrito por todos os homens. Este, sem dúvida, é a maior riqueza que Deus nos deixou para compreender o plano de Deus. É claro que é um texto bastante difícil. Paulo, muito versado em línguas, ele compõe aqui um livro, uma literatura riquíssima, belíssima. E que, ao terminar o capítulo 11, ele mesmo se prostra em adoração.
por não conseguir entender tamanho amor de Deus, tamanha sabedoria de Deus, e a única coisa que resta ao apóstolo Paulo é adorar, prostrar-se diante do Deus Todo-Poderoso em adoração. Mas é interessante, quando você vai lá no primeiro capítulo, e o propósito de Paulo é de apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho, ele quer espalhar o evangelho a vários locais, como na Espanha, por exemplo, e ele vai logo no início defender o evangelho. Ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Capítulo 1, versos 16 e 17. Logo depois, ele vai mostrar a necessidade do evangelho. Porque ele vai dizer que todos nós estamos depravados dos nossos delitos e pecados. Estamos completamente afastados de Deus. E ele vai dar exemplo aqui no capítulo 1 ainda, mostrando claramente o quanto o homem se afasta facilmente de Deus. Eu estava usando como ilustração lá com os jovens, aquilo que está registrado no primeiro capítulo, eu já usei algumas vezes aqui na igreja. Nós todos estamos nas mãos de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive Satanás foi criação de Deus. Todos estão nas mãos de Deus. A partir do momento que você acha que não precisa de Deus, aquilo que Satanás fez, achou que podia tomar o lugar de Cristo, então Deus fala para você andar sozinho. E andar sozinho significa a queda. Satanás caiu não porque Deus jogou Satanás para o buraco, para o abismo e ficou zombando dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nos diz a Bíblia. Deus não coloca o ímpio no pecado. Mas todos estão nas mãos de Deus. A partir do momento que você é arrogante e acha que não precisa de Deus, você cai. A palavra de Deus tem milhares de exemplos partindo do próprio Satanás e tantos outros que caíram porque não deram atenção à voz de Deus, às instruções do Senhor. Capítulo 1 ele vai falar sobre isso. Deus entrega os homens à imundícia do pecado, não porque Deus queira fazer isso, mas que ele deixa o homem solto. E o homem solto, sem a ação do Espírito de Deus, ele está fadado ao fracasso, ele está totalmente depravado no seu delito e pecado. A notícia seria terrível se fosse só essa. Essa não é a boa nova. Essa é uma terrível notícia, mas não para por aí. E ele continua falando, lá no capítulo 3, todos pecaram, estão separados da glória de Deus, afastados completamente de Deus, mas vai entrar no capítulo 4 com a boa nova do Evangelho. A fé penetrando no coração de um homem chamado Abraão e transformando a vida daquele homem. E Abraão foi justificado pela fé, é o assunto do capítulo 4. Lá no capítulo 5, ele vai falar da justificação pela fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus, hoje nós temos livre acesso a Deus. Deus nos aceita, Deus tem prazer em nos ouvir. Aliás, o Salmo 18, verso 6, diz isso claramente. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Na versão corrigida, que é a mais literal das versões, que demonstra aquilo que está no original, na versão corrigida diz assim, que o meu clamor penetrou a face de Deus. Deus olha para a gente. Deus tem prazer em ter a nossa oração. Tudo por conta da fé que invadiu o nosso coração e que nos trouxe paz com Deus. É o assunto de Paulo no capítulo 4, no capítulo 5. Aí no capítulo 6, como implicação dessa paz, ele vai dizer que agora nós temos que andar em novidade de vida. Deus matou o poder do pecado na nossa vida. O pecado não mais pode nos dominar. Nós estamos livres para uma vida nova com Deus. É algo magnífico, maravilhoso saber que nós não estamos mais escravizados pelo pecado. Jesus, lá na cruz, ele conquistou para nós as condições necessárias para nós vencermos o pecado na nossa vida. É algo magnífico, é maravilhoso, é uma notícia sensacional e que ele vai trazendo até o capítulo 8, mostrando a influência, a ação do Espírito de Deus em nós. Nós não sabemos nem sequer orar, mas é a ação de Deus, do Cristo ressurreto por meio do seu Espírito, que habita em nós, que nos faz chamar Deus de Pai, que faz a gente orar como convém, que faz a gente sentir esse amor de Deus que ninguém pode nos separar.
Tudo isso é obra do Cristo ressurreto, pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. E ele vai entrando lá no capítulo 9, dizendo que a salvação é única e exclusivamente do Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corre. Por isso depende de nós pregarmos o Evangelho e Deus salvar quem Ele deseja salvar. Mesmo o coração mais endurecido pode ser salvo. Nem que ele queira, ele não tem poder para rejeitar a salvação, se assim Deus o quiser. E aí ele vai entrando para este capítulo, para essa nova parte da sua carta, que é a parte prática. Em outras palavras, aquela misericórdia que a gente tem do Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou e que nos dá a boa notícia de salvação. É nesse fundamento que ele vai dar alguns ensinamentos preciosos para todos nós. E ele vai dizer então, como consequência disso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Corpo aqui é a vida completa, não é a ideia dualista dos platônicos ou de Platão, né? Que o corpo é ruim, o espírito é bom, nada disso. Paulo não pensa assim, Paulo não é um gnóstico ou agnóstico. Paulo entende corpo aqui como todo o nosso ser. Nós devemos apresentar a nossa vida, toda a nossa vida, a nossa existência, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só as expressões que ele coloca aqui. Como é que era o sacrifício do Antigo Testamento? Antes de Cristo, o sacrifício era com morte. Um animal precisava ser morto. Agora não tem mais morte. Agora é de vida. O que Deus quer da gente, o que Ele requer de nós, é que a nossa vida seja toda para Ele. A nossa vida é do Senhor. Nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Nós então devemos viver para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para fazer sempre a vontade de Deus. Então ele coloca assim, que o nosso sacrifício de vida tem que ser santo e agradável. Lembram como é que era a ideia de sacrifício no Antigo Testamento, ou até mesmo no tempo de Jesus? Por 2 momentos o Senhor Jesus, ele expulsa os mercadores do templo. Os irmãos se lembram disso? Logo no começo do seu ministério, ele vai em Jerusalém, ele pega um chicote, derruba as mesas dos cambistas e quebra tudo. Ele está irado com aquilo que ele está vendo. No final do seu ministério, ele faz a mesma coisa. Ele abre o seu ministério assim em Jerusalém, ele fecha o seu ministério agindo do mesmo jeito. A indignação de Jesus com o que estavam fazendo com o sacrifício. Porque a ideia do sacrifício é você oferecer o que você tem de melhor. E aí eu queria perguntar a você, quem aqui tem um bichinho de estimação em casa? Cachorro, gato, ratinho? Quem? Levanta a mão. Eu entendo que você ama o seu bichinho, não é isso? A gente só tem porque a gente gosta, a gente ama. A ideia é você amar sim aquele bichinho. Mas um dia oferecer esse bichinho no seu lugar, ele te representa. Era essa a ideia do sacrifício. Você não vai morrer, mas você precisa de um substituto. Porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era muito simples chegar lá no templo e comprar um bichinho. Eu comprei, eu sacrifiquei, está tudo certo. Mas não era esse o ensinamento da palavra de Deus. E mais ainda, havia um terrível problema no tempo de Jesus. Levava-se o bichinho perfeito, sem defeito, conforme a lei prescrevia, mas o sacerdote não aprovava. Por que ele não aprovava? Porque ele queria ganhar. Ele queria que você comprasse o bichinho da empresa que o sumo sacerdote tinha aberto lá no templo. Então a corrupção no meio do culto a Deus era terrível, e o Senhor Jesus está indignado com isso. Mas agora não há mais essa necessidade, porque cada um dos bichos mortos do Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E aí talvez você pense assim, onde já se viu? Que Deus é esse? Que Deus injusto de matar os bichinhos? Eu posso dizer o seguinte, Deus matou o seu filho por amor a você. Se você tem dó do seu bichinho, Deus matou o seu filho. Deus fez o seu filho morrer na cruz, porque era o único jeito de te salvar. Ou Jesus ficava vivo, ou se Jesus ficasse vivo, todos nós estaríamos condenados no inferno. Isso não foi culpa de Deus, foi culpa do homem. Adão e Eva e nós que somos pecadores.
Nós somos os culpados pela morte do Senhor Jesus. O nosso pecado levou Jesus à cruz. Por isso que nós temos que ter indignação contra o pecado. Por isso que o pecado não pode mais ser aquele bichinho de estimação nosso. Nós temos que odiar o pecado na nossa vida, porque nós somos os culpados pela morte do Filho de Deus. Aliás, quando saiu aquele filme A Paixão de Cristo, o grande debate era justamente esse. Quem é que matou Jesus? Onde já se viu, o judeu acusava quem? O romano. O romano acusava o judeu. E muitos evangélicos entraram nessa briga, dizendo, não, foi o romano, foi o judeu. Olha para si mesmo. Foi o meu e o seu pecado que matou o Senhor Jesus. Foi o pecado da humanidade. Se Deus fosse justo e somente justo, nós todos seríamos condenados no inferno. Mas Deus, além de ser justo, Ele é amor. E Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então o texto fala de um sacrifício que agora não precisa mais de morte. É um sacrifício de vida. O que Deus espera de nós é que a nossa vida não mais seja a nossa vida. Ou como Ele já tinha dito no capítulo 6, nós temos que agora andar em novidade de vida. Não mais no pecado, porque a graça é maior do que o pecado, então eu vou pecar à vontade, de maneira nenhuma. A minha vida tem que exaltar, tem que glorificar, tem que levantar uma fumaça agradável, um aroma suave e agradável diante do Senhor. É o assunto de Paulo aqui. Depois de conhecermos as misericórdias de Deus, nós apresentamos a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra usada aqui por Paulo de culto racional é culto lógico. Ele está usando a lógica para dizer assim, é louco aquele que compreende o evangelho, aquele que entende a misericórdia de Deus, aquilo que tudo Paulo já expôs, o amor de Deus, a paz que temos em Cristo, o poder do evangelho que vem sobre nós. É louco se ele não viver assim de maneira agradável a Deus. Não somente no culto cerimonial como esse, mas no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. A vida tem que ser de uma forma agradável ao Senhor. Eu lembrava lá com jovens no acampamento, daquilo que Paulo escreve aos Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos dirigir para a glória de Deus. Nós precisamos cozinhar para a glória de Deus. Nós precisamos conversar, sair, ter lazer, férias. Tudo tem que ser para a glória de Deus, não somente o culto aqui de adoração. O culto não para por aqui. A nossa vida tem que ser um culto a Deus, conforme Paulo mesmo coloca. Um culto lógico, um culto de acordo com aquilo que Deus fez em nós. Um culto que responde a Deus da melhor maneira possível. Aliás, eu me lembro agora de um teólogo, de Packer, um dos grandes teólogos, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele define piedade dessa forma. Piedade é a resposta que você dá àquilo que Deus fez na sua vida. Se Deus fez algo bom na sua vida, você responde de maneira positiva. E Deus sempre faz o bom. Deus sempre é bom. E nós temos que viver de maneira piedosa, respondendo positivamente ao Senhor. Esse é o primeiro verso de Paulo aqui aos Romanos. E o segundo verso, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas palavras também são magníficas conforme ele usa aqui. Ele usa a ideia de tomar a forma. Não vos conformeis, não tomem a forma desse século. Não se pareçam com este século. A ideia é, nosso modelo é Cristo. Nosso modelo não pode ser o artista da novela, o ator, a atriz, o cantor. Eu falava para a classe dos casais domingo passado, o nosso modelo de homem é Cristo, o modelo de esposo é Jesus. Jesus é o esposo, nós somos a noiva. A Bíblia é repleta de ensinamentos assim, a nossa intimidade com Deus. Nós temos como modelo, nós homens, Cristo como homem perfeito. Cristo não se casou, mas se ele fosse casado, casado como a gente é casado, ele seria o marido perfeito. Nós não somos maridos perfeitos. Mas o nosso alvo tem que ser o Senhor Jesus. E eu falava com a classe de casais que muitos homens hoje na nossa sociedade querem se parecer com jogador de futebol.
E aí você olha para os jogadores de futebol, péssimo exemplo. Me diz um que dá bom exemplo. Há tempos atrás o Raí deu bons exemplos. Era um ótimo exemplo para se falar para os jovens. Né? Na época que ele ainda era solteiro, ele não tinha dúvidas e nem vergonha de dizer que casou virgem. Que belo exemplo. Raridade entre os jogadores de futebol. Mas hoje a criança, e eu digo isso porque eu tenho um menino lá em casa, né? E o Theo é doido para ser jogador de futebol. O padrão que ele tem de modelo são os jogadores de futebol. Mas o nosso padrão tem que ser Jesus. Nós não podemos tomar a forma desse mundo, porque esse mundo está podre, esse mundo está estragado. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. E ele nem usa a palavra mundo, porque mundo tem a ver com local. Ele vai usar a palavra século. E a ideia do secularismo é a seguinte: você não se preocupe com o que vem depois. Curta a vida do seu jeito. Como eu disse lá na igreja de Vila Gerte, né, o slogan do Burger King: faça do seu jeito. Viva do jeito que você quiser. Viva intensamente a sua vida. Algumas pessoas tentaram fazer isso e se deram muito mal. Estou lembrando aqui de James Dean, Juventude Transviada. Os irmãos lembram, né? Alguns mais velhos. Na década de 50, fez apenas 3 filmes e se arrebentou no seu Porsche Spyder. Porque viveu a vida intensamente, uma vida cheia de dons, de talentos que jogou no lixo. Se você fizer do seu jeito, você vai cair. Não é do nosso jeito. Do nosso jeito a gente cai, é do jeito de Deus. Por isso nós não podemos tomar a forma desse século, porque esse século não compreende que há um porvir. E a palavra de Deus diz que há. Você não pode ajuntar tesouros aqui nesse mundo, você tem que ajuntar tesouros nos céus. Você tem que ajuntar tesouros para o momento da eternidade. A vida aqui é curta, mas nós temos uma eternidade pela frente. O problema é que há muita gente que vai decidir de maneira errada e que vai comprometer a sua eternidade por ter um coração endurecido e não seguir a forma de Deus, mas sim a forma do mundo. O que Paulo diz é que nós não podemos nos conformar, tomar a forma desse século, mas aí ele usa uma outra expressão curiosa: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra transformação aqui é metamorfose. Os irmãos sabem, né, de onde vem essa expressão na nossa cultura? Aquilo que a lagarta faz, ou o processo que acontece, né, para a formação da borboleta, a transformação da lagarta em borboleta. É algo interessante que Paulo está dizendo. Nós precisamos transformar a nossa mente. E eu falava para os jovens aqui sobre a mente, a renovação da mente, né? A transformação da mente que tem que acontecer na nossa vida. E eu perguntei para eles assim: vocês conseguem identificar um nóia? Nóia, todos sabem o que é um nóia? De repente você encontra alguém na rua e de repente você fala assim: essa pessoa está nóia. O que é isso? Ela está louca, ela está fora de si, ela está descontrolada por conta do vício, por conta da droga. Não é isso? Nós encontramos viciados em crack, às vezes na rua, no farol, e você percebe o quanto essa pessoa está descontrolada, desequilibrada. Ela atravessa a rua, é só misericórdia de Deus para ela não ser atropelada. Porque ela está totalmente fora de si. Noia no grego é mente. Metanoia, meta é transformar a mente. É arrependimento. Arrependimento significa transformação de mente. O que nós precisamos é transformar a nossa mente. A nossa mente precisa ser saudável. Paulo escreve esse assunto lá em Filipenses, dizendo que tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tem que invadir a nossa mente. A paz de Deus tem que penetrar a nossa mente. No mesmo contexto, ele fala que não podemos ficar ansiosos de coisa alguma, porque a ansiedade é mente dividida. Olha só, o cuidado com a mente. Agora Paulo está dizendo aqui, nós precisamos renovar a nossa mente. E renovar a nossa mente é encher a nossa mente com Jesus ressurreto. É encher a nossa mente com os ensinamentos da palavra de Deus. Você pode assistir novela, sim, mas ela não vai edificar a sua mente. A palavra de Deus vai. Você pode ouvir músicas que não tem nada a ver com Deus, mas essa música não vai edificar a sua vida, a sua mente. Há muita gente crente que toma a seguinte atitude na vida, na semana. Só tem contato com Deus e com a igreja ou com a palavra de Deus na igreja, no domingo. E passa a semana inteira alimentando a sua mente do lixo deste século.
somente usufruindo das coisas que o mundo ensina. E aí você não está renovando a sua mente, você está apodrecendo a sua mente. Você renova a sua mente quando você se prostra em adoração, em oração, em conteúdo das Escrituras. E é o que Paulo vai dizer aqui para a gente na continuação do verso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguns detalhes são magníficos aqui. Primeiro, boa, agradável e perfeita não é para nós, tá? Nós somos influenciados pela ideia do iluminismo, somos o centro de todas as coisas. Ah, que bênção, Deus, a vontade de Deus vai me abençoar. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Deus. Você não é o centro do universo. A sua vida não é para você mesmo, é para a glória de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas, nos diz a Bíblia. Tudo é de Cristo, tudo é para a glória de Cristo. A história da Bíblia é a história de Deus com seu povo. É a história de Cristo. Não é a nossa história. Nós somos apenas atores coadjuvantes dessa história de Deus. Nós não somos atores principais. O único ator principal é o Senhor Jesus. Então nós temos que parar de buscar a vontade de Deus para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. O que Paulo está dizendo é o contrário. O seu desejo, o seu sonho, o seu plano tem que ser submetido à vontade de Deus. Você já parou para perguntar se de repente o relacionamento que você tem com seu namorado ou namorada glorifica o nome de Deus e é a vontade de Deus? Você já parou para perguntar se as suas atitudes no trabalho têm agradado o coração de Deus? Aliás, aquilo que é agradável é uma referência a Cristo, uma referência a Samuel. Aquele jovem Samuel, primeiro livro de Samuel diz isso, capítulo 2, verso 26, ele crescia de maneira agradável a Deus e aos homens. E aí Lucas pega essa ideia de Samuel e vai falar que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. A nossa vida tem sido agradável somente aos homens ou a Deus e aos homens? O desafio é que a sua vida seja agradável a Deus, que a vontade de Deus seja vista na sua vida. E eu dizia para o jovem que não tem na Bíblia com quem você vai se casar. Não estava lá num versículo da Bíblia que eu deveria me casar com a Renata. Não estava assim. Mas quando eu estava no seminário, eu achei curioso, porque os pastores todos davam dicas para a gente. Eu era solteiro na época. E eles diziam assim, olha, esposa de pastor tem que ter esse perfil, toma cuidado com isso, com aquilo, presta atenção. E aí eu começava a orar e ia para a igreja pesquisando, quem será que tem esse perfil de esposa de pastor? Não está um versículo da Bíblia dizendo, olha, eu tinha que casar com a Renata. Mas há princípios, há valores. E nós temos que ligar o cérebro para tomar decisões na nossa vida. Nós temos que andar de acordo com as Escrituras e conhecer as Escrituras, porque as promessas de Deus estão aqui para nós. E aí eu terminei com os jovens da mesma forma como eu vou terminar aqui na igreja. Eu terminei com eles fazendo eles lerem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Podemos ler? E eu termino aqui a minha parte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Qual será a vontade de Deus para a nossa vida? O que será que Deus tem para nós? Vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Podemos ler todos juntos? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vida em santidade. É objetivo, é isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de nós. Santidade é se afastar do pecado e buscar ao Senhor. Eu me lembrei só de mais uma curiosidade do texto. O texto fala sobre transformar a nossa mente, mas ao mesmo tempo o texto mostra que o único que pode transformar é Deus. Nós não temos esse poder. O verbo usado aqui está na voz que a gente chama de voz passiva. É uma ação de Deus, nós somos passivos nisso. Nós apenas buscamos essa transformação, mas quem faz é Deus. Deus é quem pode transformar a minha vida,
a sua vida. Deus é quem pode transformar as vidas dos nossos jovens que ficaram lá durante 3 dias estudando Romanos 12, versos 1 e 2. Que Deus assim transforme a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, que a vontade do Cristo ressurreto seja vista em nós, em cada esfera da nossa vida. Que Deus seja assim louvado e glorificado. Amém.